Olá, olá gente, tudo bom? Matheus Ramos aqui e hoje a nossa aula vai ser uma aula tutorial. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como é que você utiliza o aplicativo Todoist para evitar procrastinação, para aumentar a organização tanto da sua vida profissional como da sua vida pessoal. Como é que você navega nessa ferramenta? Quais são os critérios que eu utilizo e que você pode utilizar também para escolher a ferramenta ideal para gerenciar as suas tarefas e os seus projetos? Como é que você faz para delegar algumas atividades para outras pessoas do seu time? Enfim, tudo que você precisa saber para utilizar essa ferramenta no seu dia a dia e melhorar a sua produtividade. Mas atenção, eu preciso te dar um alerta. A ferramenta em si, ela não faz milagre. Ela é apenas um mecanismo que vai fazer com que você melhore a sua produtividade, que você se organize mais. Mas é importante que você saiba os conceitos de produtividade para que você utilize a ferramenta da melhor forma possível. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um treinamento chamado Despertar Produtivo. A gente vai deixar o link aqui embaixo e aí você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso projeto e aí, se você se interessar, você pode fazer a sua inscrição. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, a gente vai começar aqui a nossa experiência nessa ferramenta. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é quais são os critérios que a gente utiliza para escolher a ferramenta de produtividade, a ferramenta de gestão de tarefas, a ferramenta de gestão de projetos. Bom, existem alguns critérios e eu vou dizer quais são e por que é que eu elegi, por que é que a gente trabalha hoje com o Todoist na nossa empresa. Bom, o primeiro critério é você saber se a plataforma que você utiliza, se a ferramenta que você utiliza, ela funciona em diversos dispositivos, se ela é multiplataforma. O que é isso? Ela pega no seu celular? Ela tem algum aplicativo que você pode baixar no seu computador? Ela tem acesso remoto, acesso mobile, simplesmente uma versão web, simplesmente você digita lá no navegador, entra sem precisar instalar nada. Por que tudo isso é tão importante? Porque muitas vezes você está na rua, você está no compromisso com o cliente, você está viajando e às vezes você não está com acesso ao computador. Então, se a ferramenta ela for uma ferramenta que ela precisa ser instalada no computador, mas ela não tem a versão web, então ela não tem um aplicativo no seu celular, fica uma ferramenta atrasada. Digamos assim, ela não te acompanha em todo momento. Então, o primeiro critério, na minha opinião, é se ela é multiplataforma, se você consegue utilizar ela em diversos dispositivos. Ok, vencido isso, o segundo critério é se essa ferramenta é simples de utilizar, se ela é intuitiva, se ela é agradável visualmente falando, tem esses critérios também. Se é acessível do ponto de vista financeiro, porque tem algumas ferramentas que são ferramentas boas, mas o custo dela é muito elevado. E aí, quando você joga dentro do custo da sua empresa, dos custos fixos, termina pesando muito em função da utilização que você tem. Então, se você tem outras ferramentas mais acessíveis, você vai ter que, como gestor, como funcionário, você vai ter que optar por essas ferramentas mais acessíveis. Então, dentro dessa lógica de custo-benefício, o Todoist, ele entrega, e pelo menos na minha opinião, ele é uma das melhores opções neste momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Ele tem uma versão gratuita que você pode começar a utilizar, tem todas as funções, basicamente todas as funções. A única coisa que começa a diferenciar para a versão paga é quando você começa a trabalhar com equipes. Aí você precisa ter realmente a versão paga. Mas mesmo assim é muito acessível essa versão. Você pode entrar no site oficial do Todoist, você vê os planos. Eu não vou falar aqui os planos, porque pode ser que mude os valores, mas você pode entrar lá e você vê os planos e aí você escolhe se você vai querer essa versão premium, essa versão paga ou não. Mas a versão gratuita é muito útil e a gente só começou a utilizar aqui na nossa empresa a versão paga a partir do momento que eu já tinha feito todos os testes, que realmente a gente adotou essa ferramenta para a empresa e aí a gente utiliza essa versão paga. Mas aí pode ficar tranquilo que se você não tiver nesse momento querendo ou precisando investir, você pode utilizar a versão gratuita que vai ter diversas funcionalidades. Beleza? Bom,
Então, isso que vocês estão vendo agora aqui nesse vídeo é exatamente o aplicativo do computador. Estou aqui no computador, então se eu for aqui embaixo no meu navegador, ele vai ter exatamente o aplicativo, que é esse aplicativo aqui, ó, o Todoist, tá? Então eu cliquei aqui e aí ele abre essa tela aqui para mim. Dentro desse navegador aqui, a gente tem algumas funções que a gente pode navegar por aqui. Eu quero te falar exatamente as principais para que você possa utilizar de forma bem tranquila. Aqui nessa barrinha você tem a opção de você fechar ou não, deixar o menu mais limpo, apenas focado nas tarefas ou não. Aqui do lado esquerdo você vai navegar pelas caixas e também pelas visualizações. O que é isso? Por exemplo, nessa caixa de entrada são todas as atividades que são as atividades pessoais minha que eu não divido, por exemplo, com a minha equipe. Então, são as atividades que estão relacionadas diretamente a mim e que minha equipe não tem ciência. Eu poderia colocar aqui alguma coisa do tipo dentista, ou então algo nesse sentido, tá? Mas aqui são algumas atividades, alguns clientes que eu vou fazer uma sessão de atendimento e eles estão aqui com os horários. Como é que a gente faz para criar uma nova tarefa dentro da nossa semana? Digamos que você tem um compromisso dentro da sua semana e aí como é que você faz? Você vem aqui adicionar, então vamos lá, colocar essa opção aqui, eu tenho um dentista de 14 horas, então eu boto aqui 14:00, ele já vai entender que é essa hora, tá? Eu dou aqui um espaço e aí eu posso também colocar aqui qual é o dia, então vai ser, digamos assim, ó, quinta-feira, tá? Quinta-feira. Beleza, então ele já entendeu para mim que na quinta-feira de 14 horas eu tenho esse compromisso aqui, dentista, tá? Se você quiser apagar, você vem aqui nesses 3 pontinhos e coloca aqui excluir tarefa e tá apagado, tá tudo certo, tá? Então essa é a caixa de entrada, aqui do lado esquerdo tem a caixa de entrada, que são essas atividades que estão só relacionadas a você. Na minha opção, eu tenho aqui também caixa de entrada da equipe, que são as atividades que eu compartilho com a minha equipe, com as pessoas que trabalham na nossa empresa, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu tenho diversas atividades, tá? Separadas por projetos. Então, tem aqui uma empresa, um cliente que a gente trabalha, então tem as atividades. Tem aqui as atividades para essa aula aqui que eu estou gravando para você. Tem as atividades relacionadas aos conteúdos do Instagram. Então, essa é uma visão do nosso time. Então, é a caixa de entrada do nosso time, tá? Então, aqui, se eu clicar aqui, eu vou ter as pessoas que têm acesso a essa caixa de entrada aqui. Eu estou falando, mas provavelmente você não vai ter, pelo menos se você for trabalhar individualmente, você não vai ter acesso a essa visão aqui dessa caixa de entrada da equipe. Mas não tem problema, mesmo que você não tenha a ideia mesma para a sua caixa de entrada principal também. Estou utilizando essa aqui porque a gente tem mais atividades nessa daqui e eu quero mostrar para você exatamente como é que funciona, tá? Dentro dessa opção aqui, ó, se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, você tem essa função aqui de ver como painel. O que é isso? Dentro dessa opção ver como painel, ele organiza aqui como se fosse o Trello. O Trello tem essa visão aqui também, que é uma mesma visão de quem trabalha com o Canva, de quem trabalha com o processo ágil, né, de gestão. Então, essa visão aqui, você pode separar desse formato aqui, fica melhor a visualização, tá? Do que o formato de lista. Então, você pode criar uma nova seção aqui, ó. Então, vamos dizer que eu quero uma nova seção aqui. Essa nova seção vai ser, digamos que eu vou colocar aqui livro. Então, eu vou escrever um livro e eu quero colocar as atividades relacionadas ao livro. Então, eu coloco aqui, ó, escolher tema. Tem outra tarefa aqui também, fazer a introdução, capítulo 1. Então, vocês podem perceber que... Deixa eu arrastar para cá. Vocês podem perceber que eu também posso criar as atividades aqui dentro dessa seção, tá? Então, lembrando, tem aqui a caixa de entrada, que são as atividades que eu tenho só para mim. Tem a caixa de entrada da equipe,
eu posso escolher a visualização seção ou posso escolher a visualização como lista, tá? Voltei aqui para a visualização como lista. Perceberam? Estava na visualização como painel, voltou a versão painel, ou então como lista. Você é que vai escolher qual o melhor formato para você. O que é que você acha melhor? O que é que você acha mais interessante? Não tem problema nenhum, tá? Você escolher um ou outro não vai mudar nada. Se você vir aqui, ó, aqui dentro de livro tem as atividades que eu acabei de fazer para livro. Se você quiser excluir, vem aqui, excluir tarefa, excluir. Vem aqui depois, excluir tarefa, excluir. E aí, se você quiser excluir essa seção, você também clica aqui nesses 3 pontinhos e excluir seção. Beleza? Então, esse é mais ou menos a visualização que você vai ter assim que você entrar. Clicando aqui, você deixa mais limpo, mais clean, só visualizando as tarefas. E clicando aqui, você tem acesso ao menu. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Digamos que você está aqui na sua visualização da sua caixa de entrada e você tem uma tarefa para hoje. Então, eu vou colocar aqui uma tarefa que eu vou botar aqui, mandar e-mail para João. Beleza? Vou mandar e-mail para João, essa vai ser uma atividade e eu tenho que fazer essa atividade até às 17 horas. Por quê? Porque ele está precisando dessa informação lá e eu preciso responder ele até às 17 horas. Quando é que vai ser essa tarefa? Vai ser hoje. Então, você clica aqui nesses 3 pontinhos e você pode agendar aqui para hoje, tá? Beleza. Então, você agendou aqui a tarefa de mandar um e-mail para João hoje até às 5 horas. Só que você vai ter outras coisas que você vai fazer durante a semana, durante o dia. Então, você está com medo de esquecer de mandar esse e-mail para João. O que é que você pode fazer? Você pode colocar aqui um lembrete. O que é esse lembrete? Ele vai te avisar 30 minutos antes, 1 hora antes, 2 dias antes, quanto tempo você quiser, vai te lembrar dessa atividade, tá? Quando você adiciona aqui um lembrete, esse lembrete quando você adiciona aqui esse lembrete ele vai ser mandado para você, tá? Tanto pelo aplicativo, se você tiver também o aplicativo instalado e sincronizado no seu celular, como vai aparecer aqui também no próprio Todoist um pop-upzinho, como você também pode optar por mandar esse lembrete por e-mail. Como é que você faz isso? Nas configurações. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá para a gente não confundir muito aqui também, ok? Então, de forma simples, você coloca aqui adicionar nova tarefa, escreve qual a tarefa que você quer, você coloca o horário da sua tarefa e você coloca o dia que você vai fazer. Beleza. Então, digamos que você colocou essa tarefa para realizar hoje. Então, aqui do lado esquerdo você pode perceber que a próxima aba é a aba de hoje. Então, você pode ver que a tarefa já veio para cá, ó, mandar e-mail para João. Por que isso é tão importante? Porque quando você está escrevendo aqui na caixa de entrada, você pode escrever a tarefa aqui da semana toda. Pode escrever aqui a tarefa da semana toda. Escreveu aqui, tudo bem. Ela não vai vir aqui para visualização de hoje. A tarefa que você escreveu, ela só vem para a visualização de hoje se você colocar como hoje. Você pode colocar como hoje, você pode colocar como amanhã, você pode colocar como este fim de semana, você pode colocar também como próxima semana, que ele vai cadastrar aqui para a próxima segunda-feira, em que você, da semana seguinte, é que você tiver cadastrando a tarefa. E aqui nesses 3 pontinhos você pode adicionar para quando você quiser. Você pode descer aqui, você pode adicionar para quando você quiser essa tarefa, tá? Essas opções aqui, ó, são opções mais rápidas para você agilizar o seu trabalho, porque na maioria das tarefas você vai fazer para hoje, para amanhã, ou então dentro daquela semana que você está fazendo o seu planejamento semanal, beleza? E aí o que acontece? Quando você coloca aqui para hoje, colocar essa aqui para hoje, vou colocar essa aqui para amanhã, tá? E vou colocar essa tarefa aqui no caso aqui, para quarta-feira, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou editar essa tarefa aqui, tarefa 1, coloquei aqui tarefa 1, vou colocar nessa tarefa aqui, tarefa 2, vou colocar nessa tarefa aqui, tarefa 3.
só para a gente poder entender como é que isso vai influenciar dentro da nossa visualização, tá? Então, caixa de entrada, tudo que você vai fazer nos próximos, tudo que você vai fazer dentro das suas atividades, está tudo aqui. Caixa de entrada da equipe, tudo que você vai fazer juntamente com a sua equipe e que as outras pessoas vão ver essas atividades. Se você tem uma atividade que você não quer que a sua equipe veja, você vai colocar na sua caixa de entrada. Tudo que você colocar aqui na caixa da entrada da equipe, as outras pessoas que estão nesse projeto, elas vão poder ver também, tá? Então fica aí ciente. Então, a próxima visualização que a gente tem aqui é hoje. São todas as tarefas que a gente tem para hoje. Lembra que a tarefa 1 eu cadastrei para hoje? Então ela está aparecendo aqui para mim na aba de hoje. Se eu vier para a próxima opção aqui, em breve, ele vai me dar todas as minhas atividades dos próximos dias, tá? Então hoje eu tenho mandar e-mail para João, gravar a aula, tarefa 1, amanhã eu tenho sessão de atendimento, eu tenho visita presencial, eu tenho gravar vídeo 1, eu tenho tarefa 2, eu tenho a tarefa 2, lembra que a tarefa 2 a gente cadastrou para amanhã? E aí na quarta-feira eu tenho sessão de atendimento, eu tenho gravar vídeo, eu tenho abrir caixa de perguntas, eu tenho responder caixa de perguntas, eu tenho a tarefa 3, lembra que a gente acabou de gravar, de cadastrar a tarefa 3? Ela está aparecendo aqui. Essa visualização aqui em breve, ela serve exatamente para isso, para você visualizar os seus próximos dias, tá? Interessante é o seguinte, ó, se você ver aqui nessa opção em breve, você vai ver aqui, ó, que aqui do lado tem aonde está essa tarefa. Essa tarefa aqui, ó, por exemplo, está na minha caixa de entrada, tá aqui, ó, Teambox, desculpa, aqui, ó, caixa de entrada, ou seja, está na minha caixa de entrada. Já essa daqui, ó, está na caixa de entrada Teambox. O que é isso? Está na caixa de entrada da equipe. Então, as outras pessoas também estão vendo essas tarefas, nessa aqui, no caso. Mas essa visualização aqui, ela me dá uma separação por dias. Então, eu consigo visualizar o que é que tem para os próximos dias para eu fazer. Mas na prática, essa visualização aqui é só para eu ter uma ideia. No dia a dia, o que eu utilizo é exatamente hoje. Por quê? Porque eu sei tudo o que eu preciso fazer hoje. Tanto as coisas que estão na minha caixa de entrada, sozinha, na minha caixa de entrada pessoal, como as coisas que estão na caixa de entrada da equipe, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouquinho complexo ainda, principalmente se você nunca utilizou essa ferramenta, mas você vai ver que você baixando a ferramenta, você fazendo e analisando o vídeo, fazendo e olhando o vídeo, você vai ver que é muito simples, é muito tranquilo, ok? Legal, então a gente chegou até aqui. E quais são essas outras opções aqui? Essas outras opções são outros projetos que eu tenho. Então, por exemplo, se eu for aqui nesse projeto aqui, um hábito, tem todas as tarefas que estão cadastradas para aqui. No momento não tem nenhuma tarefa específica para esse projeto. Por quê? Porque as tarefas estão aqui na caixa de entrada da equipe, tá? Mas você pode sim cadastrar os seus projetos e dividir suas atividades pelos projetos que você já tem. E para você criar um projeto, basta você clicar aqui em mais, tá? Você vai criar aqui o nome do projeto, projeto 1. Você vai escolher qual é a cor que você quer para esse projeto, tá? Porque aqui tá vendo que tem a etiquetazinha aqui. Você vai escolher qual é a cor que você quer para esse projeto, tá? Então você escolhe aqui. Você escolhe se você quer ou não adicionar a favoritos, tá? E você escolhe se você quer visualizar por lista, que é essa opção que a gente está vendo aqui, ou por painel, que é essa opção que a gente está vendo aqui. Eu vou colocar essa nova opção aqui, porque é uma coisa nova que eles estão utilizando. Eu vou utilizar essa daqui só para mostrar para vocês aqui também. Então, digamos que nesse projeto aqui, você tem o objetivo de você... Deixa eu pensar aqui. Digamos que você tenha o objetivo de reestruturar um setor da sua empresa, tá? Reestruturação. Você tem o objetivo de reestruturar o projeto no caso, ele veria aqui, ó, tá? Eu quero reestruturar um projeto, uma área da minha empresa, tá? Qual é a primeira, digamos assim, qual é a primeira grupo de atividades que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui um planejamento.
Nesse planejamento eu vou adicionar as tarefas. Então eu vou pesquisar aqui, ó, pesquisar novas formas de gestão. Então eu vou também aqui, ó, vou pesquisar concorrência, saber o que é que a concorrência está fazendo, tá? E aqui eu vou conversar com a equipe. Então, dentro do planejamento, dentro da seção planejamento, tá? Dentro desse projeto aqui, eu tenho as atividades relacionadas a isso, beleza? Aqui, a outra seção vai ser a implementação. Implementação. O que é que eu vou fazer nessa fase de implementação? Eu vou mudar o formulário de cadastro. Eu vou modificar a apresentação do produto. Enfim, só para a gente ter uma ideia como é que ficaria, tá? E aqui tem uma fase de avaliação. Eu vou aqui medir nível de satisfação dos clientes, medir nível de produtividade dos funcionários. Então, vocês podem ver que para cada projeto que você quiser, qualquer projeto que você quiser criar, você define, clica aqui para criar um novo projeto, faz aquelas configurações que a gente acabou de fazer, depois você dá um nome a esse projeto, você cria as seções, que são basicamente as etapas que você vai fazer daquele projeto, e aí você vai fazendo. E à medida que você for fazendo, como é que você faz para sinalizar que você fez aquela tarefa? Você clica aqui. Cliquei, pronto, tarefa concluída, tá? Uma vez feito isso, eu vou clicar aqui, ó. Vocês perceberam que eu acabei de clicar aqui para... Você tem duas opções. Você tem a opção de você deixar mostrando as tarefas que você já fez ou não mostrar as tarefas que você já fez, tá? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar as tarefas que eu já fiz. Particularmente, eu gosto dessa função de deixar mostrando. Mas você pode ocultar também, tá? Eu vou deixar aqui mostrando, beleza? Então, à medida que você for fazendo, você vai marcando essas atividades como feitas, ok? Então, isso funciona muito bem. Então, essa é uma forma de você estruturar um projeto novo para a sua empresa, para você mesmo. Isso aqui poderia ser qualquer coisa que você quisesse fazer. Você poderia mudar também aqui, em vez de planejamento, você poderia botar aqui, ó, a fazer, fazendo e feito. Poderia colocar assim também, colocar todas as tarefas aqui que precisam ser feitas ainda, as tarefas que que eu estou fazendo, tá? E as tarefas que já foram feitas aqui, já não... eu vou ter que desmarcar aqui. E as tarefas que já foram feitas aqui, ó. Beleza, as tarefas que já foram feitas eu coloco aqui dentro da seção feito. Eu não consegui mudar aqui, porque uma vez que você marcou já como feito, você não tem como mudar, tá? Mas aí eu desmarquei e marquei de novo. E aí, antes de você marcar como feito, você transfere ela para cá feito e marca. Isso é apenas uma forma de você organizar. Você pode simplesmente utilizar o modo lista também e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Não precisa ser exatamente como eu organizei por seção, não, tá? Pode ser como lista aqui e aí você vai organizando as seções. Aqui, ó, a gente tem as seções e a gente pode mudar a ordem dessas seções. Toda vez que a gente passar aqui do lado e ele tiver esses pontinhos aqui, esses 6 pontinhos, a gente pode navegar e mudar a localização dessas seções, tá? Esse projeto aqui eu vou apagar porque eu não tenho interesse nele. Vamos voltar aqui.
Agora que a gente já aprendeu como é que cria um novo projeto, como é que organiza esse novo projeto, tem mais algumas coisas que eu quero falar aqui para você, tá? E mais uma coisa interessante é a gente aprender como é que a gente delega uma tarefa para alguém. Então, digamos que você trabalhe com uma equipe e você vai adicionar uma tarefa. Então, vamos colocar aqui, ó, editar vídeo. Digamos que isso vai ser uma tarefa que eu quero delegar para a minha equipe. Então, eu clico aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, coloco uma pessoa da minha equipe, tá? E coloco simplesmente em adicionar tarefa. Eu também posso aqui colocar um comentário para essa pessoa. Então, eu vou colocar assim, ó, lembrar de adicionar logo no início da gravação. Eu posso colocar isso aqui para alguém da minha equipe e aí eles vão também poder ver quais são os comentários em relação àquela atividade em si, tá? E aí eu posso também colocar aqui um emojizinho, eu posso adicionar alguma imagem que eu queira, algum arquivo que eu queira e posso também gravar um áudio e essa pessoa vai ver assim que ela entrar nessa atividade aqui, editar vídeo, tá? Posso colocar aqui uma prioridade também, posso adicionar um lembrete também, posso também colocar uma etiqueta nessa tarefa, se é uma atividade pequena, média, grande, tá? Então, isso é uma função bem legal também. E tem uma coisa bem interessante que é a gente fazer uma subtarefa de uma tarefa principal. Então, vamos colocar aqui, digamos que para eu mandar um e-mail da semana, eu preciso também, deixa eu colocar aqui, fazer pesquisa. Então, digamos que para eu enviar o e-mail da semana, eu preciso fazer uma pesquisa. Então, eu coloco aqui, ó, vocês podem perceber que se eu arrastar para cá a tarefa, ela fica com uma subtarefa dessa tarefa principal. Vocês perceberam? Aqui ela está do lado mais esquerdo, ó, tá vendo que a subtarefa está aqui do lado direito? Então, é alguma coisa que para eu poder concluir a tarefa principal, eu preciso fazer uma outra tarefa antes. Então, fica uma subtarefa, tá? Posso arrastar para cá e como uma tarefa principal ou, por exemplo, voltar de novo aqui com uma subtarefa nela. Pode perceber que ela fica aqui, ó, 0 de 1. Por quê? Porque eu arrastei para o lado direito. Então, sempre que você tiver uma tarefa que dependa da outra, você pode fazer isso, tá? Você pode colocar como subtarefa da atividade principal. Então, uma coisa que eu acho interessantíssima nessa ferramenta é a opção da gente medir a nossa produtividade. Como é que funciona isso? Aqui, ó, nessa opção aqui, a gente tem a quantidade de tarefas que eu fiz nos últimos dias. Como eu falei para vocês, eu estava testando outras ferramentas, não estava alimentando muito essa daqui, mas aqui a gente pode ver quais foram as tarefas que eu fiz nos últimos dias, tá? Então aqui a gente consegue medir a quantidade de tarefas. Aqui a gente consegue ver por semana também quantas tarefas eu consegui realizar. Aqui também a gente consegue medir qual é o nível de produtividade que eu estou tendo nos últimos tempos, tá? Você pode ver aqui, ó, quando a gente clica aqui, se você tiver de 0 a 499 pontos, você é um iniciante. Se você tiver de 500 a 2.499 pontos, você é um novato. Enfim, e aí você vai vendo. Você pode perceber, ó, que nesse momento aqui eu estou nesse nível aqui de mestre, que é de 10.000 pontos a 19.999 pontos. Como é que você vai crescendo dentro dessa gamificação, né? Porque isso aqui é uma gamificação, isso é uma estratégia para você ficar mais tempo na ferramenta. À medida que você vai mantendo as tarefas em dia, à medida que você vai cadastrando novas tarefas, à medida que você vai marcando como concluídas essas tarefas, você vai ganhando pontos. Para quê? Isso é um estímulo para que você consiga se manter consistente naquela ferramenta, que você consiga cadastrar e consiga marcar. Na minha opinião, essa é a principal vantagem desse aplicativo, porque essa gamificação ela dá um estímulo para você cadastrar e você ir marcando as tarefas que você foi concluindo. Então, isso é muito legal. Você pode utilizar isso para que você meça a sua produtividade e você vá identificando qual a quantidade de tarefas que você está realizando dentro da sua
semana. Então isso é uma coisa bem legal dentro dessa ferramenta também. Você vem aqui e você consegue ver a sua produtividade, beleza? Aqui a gente tem as notificações, a gente pode ver quem foi que fez as tarefas, qual foi a hora que fez, como é que adicionou, quem não adicionou a tarefa. Então é como se você tivesse um dashboard para você ver como é que está a movimentação das tarefas que você fez e que a sua empresa fez também, tá? Então essas são as principais, digamos assim, as principais funções que você tem aqui dentro do Todoist. Para a gente finalizar essa aula, a gente tem a opção aqui de configurações. O que é essa opção de configurações? Você tem aqui algumas configurações adicionais, como o tema que você quer, se você quer vermelho, se você quer escuro, se você quer qual é a cor que você quer. Você tem a questão do karma também, quantos objetivos diários você tem, quantos objetivos semanais que você tem. Então você pode colocar aqui, por exemplo, que para você, se você fizer 8 atividades por dia, é uma meta para você. No meu caso aqui são 5 atividades, tá? Quantas atividades por semana? Aí você vai multiplicar a quantidade de tarefas que você tem pela quantidade de dias que você vai trabalhar, tá? E aqui também você pode colocar os dias de folga. Então, geralmente sábado e domingo eu coloco como folga aqui, porque se você deixar todos os dias marcado, o que vai acontecer é que ele vai identificar, ele vai achar que você não está trabalhando no sábado ou no domingo, tá? Então você coloca aqui os dias de folga que você tem durante a semana. E se você for entrar de modo férias, você coloca aqui essa opção também. Por quê? Porque ele vai deixar de contar dentro daquele seu karma, dentro daquela sua gamificação. Se você entrar de férias, por exemplo, e não marcar essa opção aqui de férias, o que vai acontecer é que ele vai achar que você tem aquelas atividades pendentes. Então, sempre que você for entrar de férias, você vem aqui e você marca. Claro, isso aqui são funções avançadas. Eu só recomendo que você faça isso a partir do momento que você já está familiarizado com a ferramenta, a partir do momento que você já está trabalhando bem com ela, tá? Não fique muito preocupado, porque eu estou mostrando aqui muitas funções que são funções avançadas para o usuário inicial, beleza? Lembra que eu falei que eu ia falar para vocês da questão dos lembretes? Pronto, aqui estão os lembretes. Aqui você configura quais são os lembretes que você quer receber. Você pode configurar o tempo padrão como 30 minutos e aqui você vai escolher aonde você quer receber essas notificações desses lembretes. E aí você pode marcar aqui no desktop, notificação no celular ou por e-mail também. Você pode, se você marcar aqui, ele vai te mandar os e-mails com os lembretes. Eu não deixo marcado porque eu geralmente recebo já no celular ou então aqui no desktop essas notificações. Beleza? Então aqui é em relação às notificações, o que é que você quer receber lá naquele sinozinho que eu acabei de mostrar. Aqui são os backups que ele faz automaticamente das suas atividades. Aqui é a integração. Você pode sincronizar o seu Todoist junto com o seu calendário do Google. Então, quando você abrir seu celular, você já vai ver as atividades que estão ali dentro daquela semana. Então, isso é muito útil para que você se organize dentro da sua semana. Beleza? Então, essas são algumas configurações que você pode utilizar dentro da ferramenta Todoist. Eu espero que essa aula tutorial te ajude a dar os primeiros passos. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui embaixo ou então você entra lá em contato através do meu Instagram. Beleza? E se você quiser se aprofundar e se você quiser aprender quais são as técnicas que você pode utilizar para aumentar a sua produtividade e também melhorar os seus hábitos, clica no link que está aparecendo aqui embaixo e conhece o treinamento Despertar Produtivo, que é o nosso treinamento mais avançado, que a gente explica como é que você pode dominar o seu dia do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! E agora aqui eu vou deixar marcado que eu já gravei essa aula. Então agora eu vou aproveitar o final do meu dia porque a última tarefa já foi concluída. Tchau, tchau!